Neste segundo projeto, eu vou utilizar esse molde 747, que também é Sagrada Família Maria no Burrinho, de tamanho M e que é um molde chapado. Este aqui é muito mais fácil de ser usado do que o anterior, porque ele já sai com tudo, com manga, com tudo. Então, eu já tenho aqui o burrinho com rabinho, com orelhinha, já tenho José com as duas mangas, Maria com as duas mangas, tenho aqui pezinho direito, pezinho esquerdo, uma sola, cabecinha de Maria, e agora ela tem um narizinho, e cabecinha do José, e a mãozinha da Maria e do José. É só a gente sacar do molde e deixar ressecar. Eu vou fazer este burrinho na coloração cinza, como eu fiz este. Tô deixando ele bem chapadinho, pondo as rebarbinhas todas pra dentro, e agora eu vou sacar. Então, eu dou aquela apertadinha básica aqui, dou aquela apertadinha básica aqui, e abro o molde. Eu começo sempre tirando primeiro a cabeça, ó. Eu tô abrindo todo ele, apoiando na mesa. E tiro. Ele sai assim, ó. Como é um molde um pouquinho maior, às vezes a gente dá uma amassadinha aqui, e aí eu dou uma consertada. Aqui eu tenho um pelinho do pincel que eu vou tirar, e aqui eu tenho algumas rebarbinhas que eu vou acertar, ó. Mas, de maneira geral, ele sai praticamente pronto. Olha que bonitinho. Esse pelinho que eu vou tirar pode até machucar o burrinho, que nesse caso não vai ter problema, porque é bem onde a Maria vai sentar. Mas tirei, ó. Agora eu vou ajeitar. Importante que a gente tenha uma massa um pouquinho mais firme. E tá aí. Vou colocar na minha espuminha para secar. Como no molde anterior, 2 pezinhos e uma única sola. Tenho que tirar 3. Vou tirar agora os rostinhos, o narizinho da Maria. Então, eu preciso fazer aquele artifício de fazer uma pontinha para colocar lá onde é o nariz da Maria. Eu faço uma pontinha assim, ó, coloco lá onde é o nariz da Maria e aperto a massa. E sai perfeitinho, ó, sem nenhum retoque. E vou tirar as mãozinhas, já vou tirar as 4. E vou fazer os polegares também. Só cortar a massa. Ó, essa mão, ele vai segurar o cajado. Então, eu já venho e já deixo na posição para ele segurar o cajado. E essa outra mãozinha, eu já vou ajeitar aqui, ó, para ele segurar o fio do burrinho, a rédea do burrinho. Então, já vou deixar assim nessa posição, tá? Agora, eu vou tirar as solas.
Agora eu vou tirar José. Preenchi todo ele, deixei ele bem lisinho. Agora eu vou dar uma apertadinha assim e vou tirar, ó. Perceba que sai perfeitinho. Talvez você tenha que dar um retoque numa encostadinha que você deu, por exemplo, aqui, ó. Mas o restante, ó, perfeito. Aí, o que que você vai fazer? Você já vai vir, enquanto mole, encaixar o pezinho aqui, porque o pezinho já tá posicionado para você encaixar. Faça um furinho aqui. Encaixa a mãozinha. Outro furinho aqui, encaixa a outra mãozinha. Olha como a peça já sai praticamente pronta. Eu achei que aqui ficou muito grande, então vou cortar. Para você conseguir tirar confortavelmente, não se esqueça que a tua massa tem que estar um pouco mais dura, tá? Agora sim. Olha que graça. Se por um acaso ela saiu com a marca fora, tal, não precisa refazer, é só você vir aqui, ó, e acentuar as marcas. De repente saiu com 2 riscos, escorregou lá dentro do molde, saiu com 2 riscos. Não tem problema, pode ter 2 riscos. Só não pode ter essa marca de unha que eu acabei de fazer. Mas pode ter 2 riscos, marcou aqui, você remarca. Enfim, existe um movimento nessa peça. Se preocupe só que a manga saia bem das duas, e isso é um aplique. Combinado? Então, ele tem que estar lisinho para ser inteirinho apoiado aqui. Uma apertadinha aqui, uma apertadinha aqui. Abro o molde, ó, eu seguro o molde inteiro assim e abro. E tiro. Ó. Sai de novo perfeitinho. Ah, mas aqui, ó, não saiu perfeitinho. Vem e conserta. Ah, mas isso aqui? Isso aqui é uma ruga. A ruga do tecido, ó. Isso aqui também. Essa marquinha também. Isso aqui, ó, é uma rebarba. Então, na verdade, é assim. Vocês sabem que não sai completamente certinho, que a gente precisa dar uma ajeitadinha. Mas, nesse caso, a ajeitada é realmente muito pouca. Ó. O que eu vou fazer aqui agora? Vou furar aqui, ó. Para encaixar uma mãozinha. Vou furar aqui para encaixar a outra mãozinha. Eu acho que essas mãozinhas estão muito longas, esses bracinhos, então vou cortar um pouquinho. Introduzo aqui. Ah, ainda tá parecendo muito braço, então vou aumentar ainda esse furo, ó. Se você quiser cortar um pouco mais o bracinho, pode também, ó. Olha que graça. E agora, a exemplo do nosso outro, né, daquele anterior, essa Maria vai ter que sentar aqui no burrinho. Se eu deixar assim, ó, ela não vai sentar.
olha, deixa eu pôr aqui pra te mostrar. Se eu deixar assim, ó, ela não tá sentada, ela não tá encaixada. Então, eu tenho que fazer exatamente o mesmo processo que eu fiz naquele outro. Eu vou segurar aqui a peça, vou pegar um boleador e vou fazer uma cavidade aqui na altura do bumbum, ó. É uma cavidade mesmo, ó, na altura do bumbum, para eu conseguir sentar essa peça no burrinho. Ficou assim. Eu faço em diagonal, a cavidade não chega até aqui, porque ela não tá completamente de lado, ela tá em diagonal. Então, eu venho, posiciono aqui, e agora sim ela vai se encaixar, ó. Agora ela se encaixa, certo? Vou passar cola, vou ainda afundar um pouco mais. Ó, vou passar cola. E vou colocar ela aqui. Certo? Gente, se não fizer este bumbum, o molde não vai encaixar. É super importante que você faça esse bumbum. Olha de lado agora como é que fica. Olha aqui. Como agora sim é um aplique. Ó, tudo encostadinho no chão. Tô pondo meu dedo só para segurar a peça para ela não cair. Olha que bonitinho. E olha como sai super rápido e super fácil. Agora eu vou colocar os pezinhos da Maria. Então, vou pegar um boleadorzinho e vou fazer aquelas cavidades. Olha como é rápido de ser feito. Praticamente prontos. Não precisei de nada de detalhe, é muito rápido mesmo. Agora, eu vou me preocupar com a cabecinha dos dois. Neste modelinho aqui, ó, eu vou colocar barba. Então, eu vou primeiro colocar o blush e depois eu vou colocar a barba. Vou colocar a cabecinha do José aqui para conseguir colocar a barba. A barba agora. Vou fazer assim. Uma coxinha, achatei essa coxinha. Com água, eu vou pregar. Vou sair de onde seria a região da orelha, aqui, ó. E vou passar aqui e virar. Aqui, como isso é um aplique, eu tenho que esconder. Quando eu fui colocar o arame, ele não ficou bem colocado e acabou aparecendo. Não tem problema, porque isso aqui é um aplique que vai numa placa. Então, não tem problema. Se for um aplique num lugar transparente, a traseira dele tem que estar perfeita. E agora, vou colocar o bigode. Só vai ter metade do bigode, porque eu só tenho metade do rosto. Essa mãozinha do cajado tem que sair um pouco de perto do rosto. Vou aproveitar e já vou colocar o cabelinho da Maria. Neste modelinho, eu quis fazer um cabelinho comprido. Vou colocar um araminho também, só que agora eu vou tentar colocar o araminho melhor. Não tô precisando de cola, nem de água, nada.
porque a massinha marrom, minha massinha marrom, tá bem fresquinha. Agora eu vou fazer uma franjinha para Maria. O que seria legal? Que a gente estivesse esperando as etapas de secagem, porque eu não sei se vocês estão conseguindo perceber, eu tô amassando o burrinho, porque ele tá completamente mole. Pelo menos ele teria que estar durinho, para eu não amassar a hora que eu mexo na Maria. Mas como atualmente meu tempo tá muito curto, eu tô gravando direto. Não façam isso. Esperem o tempo de secagem, que é essencial. E agora tá faltando só colocar os dois mantos, que vão ser iguaizinhos ao anterior, porém eu vou utilizar um cortador oval maior e um cortador redondo maior. Ó, este oval é de 7 e o redondo de 4,5. De 4,5. Então, vou pegar isso aqui, vou posicionar aqui, ó. Lembrando que eu tenho que dar um movimento para essa peça. Então, eu quero deixar assim, ó. Descer um pouquinho mais. Ó. Dá um movimento assim. E vou colar com água. Com aquela estequinha fininha, eu vou fazer uma caminha pra gente passar aquele cordão. Olha que peça linda. Ana Maria, exatamente a mesma coisa. E vou deixar essas pecinhas secarem. Depois que elas secarem, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar os olhinhos. Aqui eu fiz uma boquinha pintada. Você pode fazer um sorrisinho da maneira como você quiser. Coloquei os olhinhos deles. Vou vir com um cordãozinho da cor da roupa misturado à cor do manto, para ficar bonitinho, como este. E eu já fiz um cajado. Ele ainda não tá muito, muito duro, mas é só uma cobrinha enrolada, que eu vou colocar aqui na mãozinha dele para ele segurar. Vou amarrar bem frouxo, como eu fiz no outro, e vou pôr a ponta aqui. Essa Sagrada Família é, na verdade, um aplique, que eu poderia colocar em qualquer lugar. Eu poderia colocar, por exemplo, numa caixa de panetone, eu poderia colocar num vidro, eu poderia colocar numa caixa na tampa, como eu poderia colocar na caixa na lateral. Enfim, eu posso utilizar este aplique de várias maneiras diferentes. Posso, inclusive, utilizá-los fazendo um cenáriozinho para que ele seja um presépio de mesa. Porém, é um aplique, aqui é chapado, então eu teria que colar isso num cenário. Cenário este que eu optei fazer na forma de um prato. Esse vai ser um prato daqueles que depois eu vou colocar naqueles suportes de prato. Eu vou comprar o suporte, eu não tenho, mas ele será um prato para ficar em pé assim. E eu vou fazer um cenáriozinho para pôr essa Sagrada Família aqui. Isso aqui é uma bolachinha de MDF de 3 milímetros. Se você quiser fazer mais grossa, você pode. E eu dei 2 demãos desse azul marinho, que eu gosto bastante, e depois fiz uma chuva americana. Eu já ensinei a fazer chuva americana aqui no canal, mas é aquele que a gente molha a escova na tinta branca e faz aquele movimento assim, ó, e ele vai esguichando, tá bom? Para compor este meu cenário, eu vou desenhar o jeito que eu quero. Então, eu tô pegando isso aqui, ó, esta bolacha tem 20 centímetros de diâmetro.
Então, eu tô pegando esta bolacha e vou desenhar ela aqui, porque antes de eu colocar a massa, eu quero dar uma rabiscada para ver como vai ficar esse meu cenário. Então, eu já sei que eu quero colocar a Sagrada Família bem aqui embaixo para que sobre bastante para eu fazer meu cenário. Então, tô colocando aqui no limite, ó. E aqui vai ser o chão da Sagrada Família, onde ela vai caminhar. Então, é só uma faixinha. Depois disso, aqui, ó, eu vou fazer um cenáriozinho meio de montanha, sabe? Assim. Aqui, eu acho que eu vou fazer uns coqueirinhos. Talvez um, talvez dois, não sei ainda. E aqui, eu vou fazer uma montanha assim, ó, para colocar uma cidade. Vejo se isso aqui me agrada, vejo se sobrou bastante céu. Vou colocar a Sagrada Família aqui de novo para ver até onde ela tá chegando. De repente, o ideal é que a cabeça fique na massa, porque isso aqui vai ter um volume. Então, de repente, eu acho melhor eu fazer assim, ó. Porque daí a cabeça do José fica aqui. E aqui também eu faço assim, ó. Porque daí a cabeça da Maria também fica. Então, vou apagar esta linha aqui, ó. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Isso aqui é só um norte. É só um norte para me guiar, mais ou menos, tá? Eu separei aqui 3 tons de cores terrosas. Um marrom chocolate, um marrom mais claro e um marrom que eu misturei com um pouco de amarelo. Quanto mais longe, mais escuro eu vou colocar. Então, esse vai ser marrom, esse aqui vai ser dessa cor e esse chãozinho aqui vai ser em amarelo. Além disso, eu vou colocar aqui aquelas casinhas que eu já fiz no cenário de um outro presépio, para imitar uma cidadezinha. Então, eu preciso preparar essas casinhas. Repare que eu tô usando tudo tom de bege, tom de marrom, porque o Oriente lá, Israel, é bem árido, né? Tem muita areia, então é tudo muito árido. E eu vou fazer as casinhas com essa massinha aqui. Eu já fiz isso no canal, mas como eu vou usar uma outra quantidade, eu vou fazer algumas de novo só pra gente relembrar como nós fizemos. Então, eu peguei aqui um areia, não é um branco. Vou abrir isso aqui entre 2 reguinhas niveladoras de 3 milímetros. Vou pegar os 2 menores cortadores ovais e quadrados. Este aqui, eu vou partir num bem fininho e num outro um pouco mais largo. Este aqui, eu vou partir a metade. Vou passar cola. E vou colar aqui, ó. Vou passar cola. E vou colar aqui, ó. Como se fosse o telhado. Lá, eles têm muitos telhados em forma de abóbora. Você pega o que você tiver aí. Eu vou pegar essas estequinhas, ó. Uma de ponta mais grossinha, ponta mais fininha. Esse aqui eu consigo fazer imitando uma porta, ó. Ficou assim. Aí, com esses aqui, ó, eu imito janelinhas. Olha que bonitinho.
E assim, você vai decorando do jeito que você quiser. Esse aqui vou usar o mais fininho, vou fazer só janelinhas. Aqui eu já tenho algumas que eu deixei ressecando, e depois eu monto aqui. Então, agora eu vou começar a distribuir esse desenho aqui na bolacha. Primeira coisa, escolhi o lado que você quer fazer a bolacha. Gente, eu sem querer coloquei isso aqui na água, vai secar. Eu vou escolher esse lado porque eu acho que esse céu tá mais bonito que este. Como eu vou fazer desse lado aqui, eu vou tomar o cuidado para esconder. Eu venho e corto as partes. Não preciso me preocupar em cortar exatamente do jeito que é. Agora, vou posicionar aqui. Então, agora, eu pego a massa marrom, que é a massa mais escura, e vou abrir. Aqui eu não preciso usar a régua niveladora, porque eu não tenho a pretensão de que isso aqui fique lisinho. E eu só vou cortar grosseiramente para ter uma base. E aqui eu vou deixar arredondado. A única coisa que não pode acontecer é esta espessura ser menor do que a espessura das casinhas. Aí não fica bacana. As casinhas eu fiz com 3, então a gente deixa aqui um pouquinho mais largo. Tô arredondando. E esta parte aqui, eu vou afilar bastante, porque a outra vem em cima. Então, nesta parte, eu tô deixando bem fininho. Vou remontar. Por que que eu tô deixando essa bordinha? Para a hora que encolher, ela ter o que puxar. Passou aqui, ó. E é isso mesmo que eu quero que passe. E agora, eu vou passar a cola aqui. É importante que não fique bolha aqui dentro. E agora, eu vou arrumar. Isso vai ser envernizado, eu nem precisaria limpar esta cola, mas por hábito, eu acabo sempre limpando. E vou cortar isso aqui assim, ó. Rente. Para deixar um bom acabamento aqui. Esta parte da minha mão, dá umas marcadas, para que não fique completamente reto. E agora, eu vou colocar as casinhas aqui, ó. Muito importante aqui, que as casinhas fiquem bem adaptadas a esse marrom aqui, a essa terra. Não deixe sua impressão digital, então faça sempre com esta parte da mão, ó. Não quero coisas marcadinhas que nem ficou aqui. Então, eu venho com o dedo, ó, sem parar o dedo, e vou alisar isso aqui para ter as nuances, mas eu não quero nada que pareça que eu usei ferramenta.
E aqui, ó, eu tenho que deixar bem abaixadinho, porque vai vir a outra camada aqui. Agora, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que para a parte 2. Aqui vou passar pouca cola, aqui vou passar água e não cola, e aqui vou passar bastante cola. E agora eu vou vir com a cor mais clara. Esta aqui, eu quero que fique bem larga, para poder dar suporte para eles caminharem em cima. Então, essa última parte, eu vou abrir numa espessura bem maior. Tá muito grossa, posso diminuir um pouquinho. Quando você estiver fazendo esse corte aqui, toma cuidado para você não tirar a tinta do prato. E neste de baixo, eu vou fazer uns caminhos assim. Ó, eu vou até pesar, porém, como é tudo muito a olho, com certeza a minha medida não vai servir para você. Mas em todo caso, eu vou lá pesar. Eu vou fazer o tronco com 5,4. Faço simplesmente assim, ó, um cilindro com uma ponta um pouquinho mais fina. E já vou colar aqui. Vejo se vai entrar nessa porção que eu pus. Ainda não. Vou abrir um pouquinho mais. E já vou fazer aqui aquelas marcaçõezinhas que a palmeira tem, assim, ó. Ó, eu incorporei o coqueiro. Aqui, eu não quero um verde tão aberto assim. Então, eu vou misturar no verde um pouco do preto, porque daí eu quebro esse tom. Como aqui é noite, eu preciso ter tons mais escuros. Vou pegar aqui para as folhinhas, mais ou menos, ó, mais ou menos 2 gramas para cada folhinha. Não vou ficar medindo, porque as folhas, cada uma tem um tamanho, então vou pegar, separar uma massinha aqui, ó, umas maiores, outras menores. E vou fazer assim, ó, um quibezinho. Uma mais longa, uma mais gordinha, uma mais fininha, enfim, tô fazendo uns quibes. Vou apertar, vou fazer um corte aqui no meio assim, ó. E daí, vou puxar assim, ó. Vou fazer isso em todas. Então, agora, eu venho aqui e dou um movimento. Então, agora, eu venho aqui e dou um movimento.
Olha que graça. Eu não vou colar agora, porque eu vou passar, vou esperar secar, vou passar giz pastel, e depois que eu passar o giz pastel é que eu vou vir com a Sagrada Família e vou colar. Eu acho que eu vou pôr mais uma folhinha aqui, ó. Depois que eu passar giz pastel e colar a Sagrada Família, que eu também tenho que passar giz pastel, eu vou deixar secar muito, muito bem. E com verniz em spray fosco, eu vou esfrear tanto a frente quanto a parte de trás, para proteger essa pintura. Ah, eu esqueci. Eu ainda vou vir aqui, ó, essa estrelinha aqui. E aqui estão os nossos projetos de hoje. Eu já passei giz pastel, já fiz uma luz nos dois. Olha como ficaram lindos. E agora eu vou passar uma camada de verniz em spray fosco para proteger todo esse giz pastel e toda essa pintura, tá? Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem seu like, compartilhe, deixem um recadinho aqui embaixo para ajudar o nosso canal a crescer, tá bom? Tchau, gente!